Olá galera, tudo bem? Meu nome é Catarina Mendes Rodrigues, hoje eu estou com a Inês e ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Inês De Luca, sou neuropsicóloga e trabalho aqui na Associação Brasileira de Dislexia, na ABD. Aqui, como é que funciona a ABD, né? Muita gente tem essa dúvida. A ABD é uma associação que é responsável pela divulgação da dislexia. Então, como eu estou aqui hoje com a Catarina fazendo isso, divulgando o nosso trabalho, divulgando o que é a dislexia, para que tenha muito mais pessoas compreendendo as pessoas com dislexia e que tenha uma inclusão melhor, né, desses indivíduos, tanto na escola quanto na sociedade. A ABD existe desde 1983, veja, a gente já tem 40 anos, nós já somos uma senhorinha. E como é que começou a ABD? O fundador tinha um filho com dificuldades de aprendizagem e foi até a Inglaterra para obter o diagnóstico de dislexia desse filho, porque aqui no Brasil não tínhamos informação, não tínhamos associação, não tínhamos como amparar esse pai. E essa foi a preocupação dele, de criar uma associação que desse esse amparo a esses pais. E assim ele fundou a ABD, que no começo só fazia essa divulgação. E hoje em dia, a partir de 1988, a ABD começou a fazer a avaliação, porque não importava os pais só saberem o que era dislexia, mas eles precisavam saber quem fazia essa avaliação, como eles obtinham esse diagnóstico e que atendimento esses filhos teriam depois desse diagnóstico. Então foi criado um núcleo de avaliação dentro da ABD em 1988. Mais recentemente, esse núcleo foi transferido para a SEDA, ou OCEDA, Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem, porque se ampliou, né? Não só para a dislexia, para outros transtornos que atrapalham a dificuldade. Então nós temos agora dois núcleos, né? A ABD, que cuida da divulgação da dislexia, trazendo esclarecimentos, criando cursos. Nós temos cursos tanto presenciais quanto online, falando não só da dislexia, mas dos outros transtornos de aprendizagem. E temos o SEDA, que é o setor comercial, que é o responsável pela avaliação. E a avaliação é feita de forma multidisciplinar, isso é muito importante, onde nós temos a avaliação de uma neuropsicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga. Nós pedimos também exames médicos, como audiometria, processamento auditivo, oftalmológico e neurológico, para que com todas essas informações nós possamos chegar a um diagnóstico seguro. Isso é muito importante, porque eu, como neuropsicóloga, faço a minha parte, eu tenho uma impressão daquele indivíduo, mas eu não sei como ele lê, como ele escreve, então eu preciso da informação da fono, eu preciso saber se ele enxerga bem, se ele ouve bem, se ele tem algum transtorno neurológico. Então essas informações todas vão nos ajudar na discussão de caso e depois disso nós vamos chamar a família para fazer a devolutiva, onde nós vamos explicar o que é que essa criança tem, qual é o profissional que vai ajudá-la melhor e também nós mandamos para a escola algumas orientações de como facilitar a inclusão desse aluno dentro de sala de aula. Então esse é o processo todo de uma avaliação aqui na Associação Brasileira de Dislexia. Embora ela esteja dividida em dois núcleos, os dois núcleos estão no mesmo endereço, que é na Avenida Ipiranga, número 104, no centro de São Paulo. E nós não temos filiais, não temos outras associações espalhadas aí pelo Brasil e somos a única que é credenciada pela Associação Internacional de Dislexia, a AIDA. Nós somos uma partner da Associação Internacional de Dislexia nos Estados Unidos, que vieram até aqui, viram como nós fazemos a nossa avaliação e aprovaram a nossa metodologia, inclusive achando que nós temos uma avaliação, eles classificaram que a nossa avaliação é até melhor do que a que eles mesmos fazem lá nos Estados Unidos. Então esse é um resumo aqui do nosso trabalho na associação. Galera, ainda a gente vai continuar um pouquinho com a Inês, com mais algumas informações. Um forte abraço e até daqui a pouco!
vamos continuar mais um pouquinho com a Inês. Ela vai contar outras coisas maravilhosas sobre a BD. Então, gente, a gente falou bastante da BD, né? Falei bastante a palavra dislexia para vocês. Mas o que é a dislexia? Acho importante nós falarmos isso para vocês compreenderem esses indivíduos que são pessoas inteligentes, que foram expostas à aprendizagem, foram à escola, tiveram estimulação para isso e ainda assim apresentam dificuldades na leitura e escrita. Então é importante a gente destacar que eles têm inteligência normal, que eles foram expostos à educação, que eles não têm nenhum transtorno visual ou auditivo da recepção da informação. Veja bem, agora no processamento isso é muito diferente. Então o que acontece no cérebro de quem tem dislexia? O processamento da linguagem é feito principalmente pelo hemisfério esquerdo do cérebro. E quem nasce com dislexia, que é um transtorno genético e hereditário, ele tem alterações no processamento das informações, tanto visuais quanto auditivas, relacionadas à leitura, a letras, à escrita também, a reprodução daquilo que eles ouviram e leram. Então, eles têm alterações ali no processamento, na parte do processamento auditivo, na parte de processamento visual. São células que estão um pouco fora do lugar. São ectopias, células fora do lugar, que na hora de se comunicarem, essa comunicação não é bem feita e que leva o indivíduo a ter uma lentificação no processamento dessas informações e um retorno nem sempre adequado. Então, na hora que ele está processando alguma coisa que ele está ouvindo, ele fica em dúvida, será que eu ouvi ela falar um B ou um D? Porque alterou a questão do processamento auditivo, ele não processou bem aquela entrada. Entrou a informação, mas na hora de processar, esse processamento não foi feito adequadamente. Então leva a erros na hora de escrever, na hora de ler. Ele fica em dúvida se o que ele está vendo é um B, é um D, é um P, é um Q. Ele faz trocas M, N, ele faz trocas como e an, que é uma informação auditiva. Então essas trocas todas, essas dificuldades, às vezes juntam palavras que não eram para ser juntadas, separam palavras que não eram para ser separadas, porque muitas vezes escrevem como eles ouvem. Então, se a gente fala muito depressa, eles podem entender que a gente disse uma palavra só. Então, por exemplo, eu vou à escola. Se eu falar muito depressa, vai dar a impressão que é uma palavra só isso. Então, eles escrevem tudo junto. Eu vou à escola, como se fosse uma palavra só. Ou se eu der uma parada na minha respiração, se eu quero dizer compassadas e eu disser compassadas, eles vão interpretar que são duas palavras e separam essas duas palavras. Então, todas essas dificuldades acabam levando a uma dificuldade na alfabetização. Já na alfabetização, a gente já vê essas dificuldades nos indivíduos. Eles nascem com ela, mas acabam apresentando essas dificuldades, aparecendo, né, com maior visibilidade no período da alfabetização. Essas crianças vão evitar os livros, elas não vão querer fazer as atividades de casa, as lições são intermináveis, são difíceis, eles não querem fazer, têm dificuldade, alegam dor de cabeça, dor de barriga na hora de ir para a escola. É um processo bastante difícil, mas isso não quer dizer que eles nunca irão aprender a ler e escrever, tá? Aqui a Catarina do meu lado, uma prova disso, que já está escrevendo livros. Isso não é impossível. O indivíduo com dislexia tem uma inteligência normal e muitas vezes acima da média. Então, eles são capazes de fazer qualquer tipo de curso, de fazer qualquer tipo de faculdade. Vai depender do interesse dele, das possibilidades dele e não da dislexia. Ninguém vai poder alegar, eu não fiz um curso de arquitetura que eu queria porque eu tenho dislexia. Não. Se você tiver de fato interesse e vocação para aquilo, é importante também, não é? Se ele tiver vocação para aquilo, ele vai dar conta. Porque eles fazem caminhos diferentes para aprender. Então, como eu estava dizendo, essa parte do hemisfério esquerdo tem lá uma comunicação prejudicada e o que o disléxico acaba fazendo? Ele envia essas informações para o hemisfério direito e aí acaba processando pelo outro hemisfério as informações recebidas.
Isso leva também a uma lentificação, por isso que todo o processo de leitura e escrita para quem tem dislexia é mais lento. E como o lado direito também é responsável pela imaginação, então muitas pessoas que têm dislexia vão para o lado das artes. Eles se saem muito bem porque eles são criativos, eles são inteligentes, eles fazem caminhos diferentes a vida inteira, pela questão desse funcionamento não tradicional, e aí eles acabam sendo mais criativos mesmo, trazendo solução para problemas que não eram esperados. Eles são pessoas empenhadas, são pessoas que vestem a camisa quando estão no trabalho, porque eles valorizam cada oportunidade que eles têm. Eles sabem o quanto eles sofreram para chegar até ali, então eles valorizam tudo aquilo que é concedido a eles. Por isso que a gente pede que as escolas tenham compreensão desse processo diferenciado e ofereçam condições diferenciadas, tanto de ensino quanto de avaliação. Vou citar algumas aqui muito rapidamente. Nós temos cursos específicos sobre isso, então mais tarde vocês podem até consultar. Então a gente pede, por exemplo, que essa criança faça as provas orais, que ela responda oralmente, que a professora leia as provas para ele. Você vai falar, então, mas você não falou que ele vai aprender a ler e escrever? Sim, ele vai aprender, mas esse processo é lentificado, eu também disse isso. Então ele vai levar muito mais tempo para responder essa prova, porque ele leu uma vez, trocou uma palavra, ele não vai compreender o que aquilo significa, então ele volta a ler de novo, aí ele erra numa vírgula, e aí se ele errou na vírgula vai dar um outro sentido, também fica sem compreender, volta, ele lê 3, 4, 5 vezes a mesma questão para te dar uma resposta. Então a gente sempre vai pedir para que o professor leia a prova para ele, para que ele possa responder oralmente, para que ele possa fazer numa sala em separado, para que ele não tenha os outros estímulos atrapalhando e que ele possa dar resposta oral e não tenha também a interferência dos outros alunos. E que na hora de corrigir a prova, o professor não considere as questões das trocas que ele faz na escrita, quando a prova é feita de forma escrita, quando não deu para fazer de forma oral. Ele pode até apontar aquele erro, circular, informar, olha aqui você trocou uma letrinha, mas não descontar pontos por causa desses erros, né? É importante também que depois que a criança teve o diagnóstico, ela vá para a intervenção que for orientada. Então, se precisar de uma fono, faça o acompanhamento fonoaudiológico. Se precisar de uma psicopedagoga, faça o acompanhamento psicopedagógico. Se tiver uma comorbidade, que é um outro transtorno associado, como por exemplo o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é muito comum estar associado à dislexia, que ele passe por um neurologista para verificar a possibilidade ou a necessidade de uma medicação. Então, todos trabalhando juntos, fica muito mais tranquilo para essa pessoa vencer essa dificuldade. Porque se a sociedade não aceita, se a família não aceita, se a escola não aceita, essa pessoa vai desistir de muita coisa que ela poderia estar fazendo. Então, muitos acabam parando de estudar no ensino médio. Por conta disso, vão para um trabalho que não é a sua vocação, que não é o seu melhor, não param nesses empregos e acabam se envolvendo em situações psicossociais. Muitos se envolvem muitas vezes com a criminalidade, outros acabam se envolvendo com vícios e muitos mesmo acabam tendo ansiedade e depressão, que não faz parte do quadro da dislexia, mas que vem como consequência da não aceitação desse quadro. Então, se a sociedade souber o que é, souber como aceitar, em todos os ambientes, no escolar, no trabalho, se todos nós soubermos como lidar com esses indivíduos, que não requer muito, requer apenas que você dê um pouco mais de atenção, que você questione de repente uma formulação que ficou confusa, se você se certifique de que o que você ouviu é o que realmente aquela pessoa quis dizer, que algumas vezes pode sair uma informação confusa. Então, eles são plenamente capazes, é isso que eu quero destacar. Eles são inteligentes, eles são capazes e eles têm que estar no meio de todos nós, porque eles trazem muitas contribuições.
Se vocês consultarem aí quem são as pessoas famosas que têm dislexia, vocês vão poder observar que eles estão em todas as áreas de trabalho, em todas as atividades, eles são capazes de estar. E nós todos somos diferentes, pensem nisso. Nós todos temos alguma dificuldade com alguma coisa. A dificuldade deles é na hora da leitura e na escrita. No resto, eles dão conta e são criativos para isso. Então, atentem a esse detalhe e vamos aceitar todas essas pessoas que têm as suas pequenas diferenças, porque é assim que nós gostaríamos também de sermos aceitos, com as nossas diferenças. Muito obrigada. Continue acompanhando que ainda falta só mais um pouquinho sobre essas informações maravilhosas que tivemos até agora. Um forte abraço e até daqui a pouco. Olá galera, agora a gente vai finalizar o vídeo com a Inês, que o vídeo já foi maravilhoso e ela vai fazer algumas considerações finais. Então pessoal, só para a gente reforçar tudo aquilo que nós já conversamos aqui. Se você tem um aluno que tem dificuldades, você percebe que está com um andamento diferente em relação aos demais, converse com os pais, veja se existe na família alguém que tenha um transtorno de aprendizagem, encaminhe essa criança para uma avaliação, para uma equipe multidisciplinar, tá? Porque eu vejo muitos pais chegando aqui que foram na fono, foram na psicóloga, foram no neuro, foram num monte de lugar e não conseguem obter um diagnóstico definitivo. Então é importante que seja para uma equipe multidisciplinar. Se precisar, nós estamos à disposição. Se você tem um filho que também tem essas dificuldades, não fique com medo, não fique com vergonha de ter um filho que tem algum tipo de dificuldade, porque na verdade nós todos somos diferentes e temos que lutar para que todos sejam aceitos. E tenho certeza que se seu filho tem uma dificuldade, ele tem também alguma habilidade. Busque essa habilidade, veja no que ele é bom, reforce isso, coloque ele para fazer outros cursos, outras atividades, que não estejam somente relacionadas à leitura e escrita, que você vai descobrir que ele é capaz de muita coisa e com certeza vai ajudar outras pessoas a também se identificar e caminhar nesse caminho que é tortuoso, que é difícil, mas que é possível. Então, lute pelos direitos também do seu filho. Nós temos hoje já uma lei federal que fala da inclusão da criança que tem a dislexia e TDAH. Então, as escolas têm que se preparar. E se precisarem de algum curso, de mais informações, nós temos todas as nossas mídias aí. Nós temos, por exemplo, no YouTube muitas informações, temos vídeos gravados que vocês podem consultar. Eu vou aqui consultar o endereço para passar certinho para vocês, que no YouTube é ABD, Associação Brasileira de Dislexia. Nós temos no Face, Associação Brasileira de Dislexia ABD, e nós temos no Insta, onde vocês vão pegar as informações, as atualizações dos nossos cursos, das palestras que estão sendo transmitidas, tanto de forma presencial quanto online, que é dislexia.abd oficial. Então nos procure, nós passamos informações se vocês precisarem, mas não deixem passar em branco, não deixem essas crianças sofrendo, porque o quanto antes a gente tiver o diagnóstico, a gente tiver as orientações corretas, mais habilidades eles irão desenvolver, melhor eles se situarão dentro da escola e depois na sociedade e no trabalho, tá? Muito obrigado, nós estamos à disposição, se vocês precisarem de mais informação, tem todos esses caminhos aí para vocês buscarem. Um grande abraço a todos. Até uma próxima, viu? Estou aqui à disposição. Gratidão, Inês, pela participação. Gratidão, pessoal que está nos assistindo, e até a próxima. Fiquem com Deus.